Bom dia, professor. Estou gravando esse vídeo aqui meio que na correria. Não consegui gravar ontem o vídeo que eu falei que ia mandar para o senhor. Não vou conseguir gravar amanhã porque eu vou viajar. E então eu estou na correria, eu vou gravar aqui agora. Eu gravei um vídeo anterior com uma introdução, me apresentando, falando um monte de coisa. Esse vídeo um vídeo de meia hora, com 4 minutos ele parou. Então eu entendi que Deus não quer que eu fale nada sobre o assunto que seja muito direto. Então eu vou ser direto, extremamente direto, até porque eu tenho que conversar com meu irmão sobre várias coisas, vários assuntos. Eu peço licença para fumar e tomar uma cerveja. Eu sei que o senhor não gosta. Eu gosto muito menos. Que a cerveja e o cigarro já me prejudicou mais, que deve ter prejudicado o senhor e quem não bebe. Mas tem que fazer. Bom, vamos ao vídeo. Eu vou falar do Aristóteles, do São Tomás de Aquino, do Descartes, do Einstein. Tô com uma colinha aqui. É a que eu usei para fazer a prova oral. Deu muito problema, o professor não me deu o vídeo que eu fiz a prova oral. Como ele não me deu o vídeo, eu tô tendo que fazer outro. Bom, o Aristóteles, ele erra em 3 momentos. O Aristóteles erra. O primeiro momento que ele erra é quando ele fala sobre o movimento. Ele tinha uma noção de movimento e o Newton consegue revolucionar essa questão na física sobre movimento, afirmando que o Aristóteles estava errado. O Aristóteles é idolatrado na ciência, mas ele está todo errado. Tanto nessa questão do movimento, como na questão do geocentrismo. O Galileu descobre que não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Isso já estava na Bíblia, mas por uma visão aristotélica, todos entendiam dessa forma. Depois falaram que a igreja estava errada. Não, era o Aristóteles que estava errado. E uma terceira questão que o Aristóteles está errado é a questão do átomo. Não foi o Aristóteles que concebeu a noção de átomo, de uma partícula indivisível, mas foi a noção dele, a contribuição dele que fez com que esse átomo passasse a ser considerado como a arquê, ou a partícula primordial, uma situação dessa aí. Alguns achavam que era o fogo, Heráclito, Parmênides, fogo, água, terra. O fogo, ele chega próximo da verdade, porque depois eles vão pensar que é o átomo, essa partícula indivisível da qual todo o universo é criado, mas a bem da verdade, que não é ensinado na universidade, é que a Bíblia está certa. O Einstein descobre que a partícula primordial é a luz. E no capítulo 1 de Gênesis diz que Deus criou através da luz. Ele diz, haja luz. Inclusive, a luz, ela é energia e ela é matéria ao mesmo tempo. É uma coisa rara que ninguém entende. Os cientistas não entendem nem o que é luz, nem o que é gravidade, nem o que é matéria, nem o que é átomo, nem o que é tempo, nem o que é espaço. Eles não sabem o que é isso. Só quem é teólogo que sabe disso. E a gente vai falar muito de energia. Então a luz é importante por causa disso. Ela é tanto energia quanto ela é matéria. Acontece que essa partícula indivisível que o Aristóteles fala, que seria o átomo, depois foi descoberto que o átomo ele era formado de prótons, nêutrons e elétrons. E depois foram descobrindo várias matérias, foram dividindo os átomos até o bóson de Higgs, até várias outras quarks e várias outras partículas que nem adianta tentar achar nome para elas, porque um fato que a ciência não sabe é que não existe partícula indivisível. Não pode existir. É impossível existir uma partícula indivisível porque a matéria é relativa. O Einstein descobriu através da teoria da relatividade que energia, matéria, espaço e tempo são relativos. Então, se você dividir a matéria, for dividindo,
até que ela chegue a uma partícula última indivisível. Se você dividir mais essa partícula, ela deixa de se tornar matéria para se tornar energia. Esse é o princípio da bomba atômica. Isso é óbvio, isso já está provado há décadas. E a gente continua estudando essas... O pessoal continua buscando lá bóson de Higgs. Ô pessoal maluco, esses físicos. Pois bem, nós já explicamos o Aristóteles, agora a gente entra no São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino para definir que Deus existe, ele faz 5 proposições. Eu entendo que as 5 proposições são corretas, mas uma é a principal, que a gente vai ter que utilizar aqui quando a gente for entrar na astrofísica. Ele fala sobre a questão do movimento. Todo o universo é formado de movimento. Eles não conheciam o movimento na época. O movimento do universo, não conheciam o movimento do universo na época. Nem sabia que existia o universo da forma como nós conhecemos hoje. Mas eles sabiam que o Sol girava, a Lua girava, as estações acontecem, chuva cai, rio vai. Então, o mundo e o universo, eles são formados de movimento. Pela lógica, pela matemática, pela filosofia, todo movimento provém de um movimento anterior. Isso é básico, isso é inquestionável. Todo movimento provém de um movimento anterior. Se você for regredindo nos movimentos, em todos os movimentos, até o início do início, tem que haver um motor inicial. Só que esse motor inicial, alguém tem que ter fabricado ele e alguém tem que abastecer esse motor inicial. O motor não funciona sem combustível. O criador desse motor inicial, quem é esse motor inicial e o combustível desse motor inicial, mais na frente a gente vai conversar quando a gente entrar na astrofísica. Qual que é a questão? Tudo está baseado na energia. Se existe movimento, existe energia. Essa energia tem que iniciar de algum local, que é esse motor inicial, da qual o São Tomás de Aquino fala. Eu não vou entrar nas outras 4 teses da existência de Deus, só essa nos interessa. Estou resumindo bastante, professor. Estou resumindo bastante porque, apesar de eu estar tomando cerveja, meu tempo está meio corrido. Agora a gente entra no Descartes. Que o trabalho que o professor mandou fazer foi sobre Descartes. Descartes, ele tem 3 metafísicas. Eu não vou explicar toda a metafísica, eu fiz isso na prova oral, mas como o senhor é doutor em filosofia, vai conhecer a metafísica de Descartes. Vou dar simplesmente uma resumida. A primeira metafísica dele fala sobre a dúvida, o método cartesiano da dúvida metódica, onde ele vai colocando que mesmo que nada existisse, mesmo que ele duvidasse de tudo, se ele fosse regredindo, ele duvida que tudo existe, ele duvida até que ele mesmo existe. Mas se ele está duvidando, ele está pensando. Se ele está pensando, então ele existe. Então essa é uma verdade fixa. A ciência hoje diz que não existe verdade absoluta. Inclusive ela usa o Descartes para falar que não existe verdade absoluta, para só fomentar dúvidas e mentiras na cabeça dos jovens nas universidades. Mas isso é mentira. Existe a verdade absoluta, é uma coisa óbvia. Se não existisse verdade absoluta, como normalmente os professores ensinam, não existiria premissa. Se não existe premissa, não existe ciência. Então, quando a universidade fala que não existe verdade absoluta, que não se pode ter certeza de nada, ela está dando um tiro no próprio pé, porque a ciência não pode existir sem premissa. A premissa, ela tem que ser uma verdade inquestionável, senão ela não é premissa. Então, essa primeira metafísica do Descartes, tem uma segunda metafísica lá que eu não lembro agora, e a terceira, que é a que mais pegou no trabalho, fala sobre a existência de Deus.
se nós temos a noção de perfeição, e eu tenho que explicar isso aqui um pouquinho detalhadamente, porque é o único ponto falho da metafísica do Descartes, não da minha. O Descartes vai até a terceira metafísica, eu estou acrescentando uma quarta e uma quinta, e uma sexta que não é do Descartes, é minha, o Wallace Gomes de Reis. Descartes parte de uma premissa de que nós temos a noção de perfeição, mas nós não somos perfeitos. Então, se nós temos essa noção de perfeição e nós não somos perfeitos e nós não conhecemos nada que é perfeito, então a perfeição ela existe. E quando essa perfeição ela existe, esse ser ou essa coisa que é perfeito necessariamente tem que existir, tem que ser inteligente, tem que ser organizado, tem que ser bonito, que é perfeito, então tem que ser bonito. E esse ser, que não é um ser inanimado, é um ser animado, porque ele é inteligente e organizado, ele existe. Mas por que ele existe? Ele existe porque nós temos uma noção de perfeição. Então, se nós temos uma noção de perfeição, esse ser provavelmente existe. Descartes diz que se nós temos a noção de perfeição, esse ser tem que existir. Porque essa noção de perfeição não entrou na nossa cabeça de bobeira. Eu acho essa metafísica do Descartes um pouco falha. Ela está correta, mas a premissa dele de que existe a perfeição só porque nós temos a noção de que a perfeição existe, ela não é inquestionável. Mas a gente pega ela, não tem problema nenhum, porque o trabalho, na verdade, é sobre Descartes. Eu vou acrescentar uma quarta, uma quinta e uma sexta metafísica, das quais não é possível duvidar, como a gente duvida. Duvidar é uma palavra que eu não gosto muito, mas não é possível questionar como é possível questionar a metafísica do Descartes. E aí a gente entra na metafísica um pouco mais ampla. O Einstein, ele descobre a teoria da relatividade, ele descobre por revelação, né? O cara que, um gênio, um cara que estudou pra caramba, o único cara da turma dele que não conseguiu ser professor. Quando todos os caras da turma dele se formam, todos viram professores, menos ele. Ele vai ser funcionário de terceira classe. Você vê como é que o cara é um gênio, e a universidade não reconhece quem pensa. A universidade reconhece, por mais que ela diga que a gente tem que criticar, a gente tem que questionar, a gente tem que analisar tudo, mentira. Ou você aprende as mentiras que o professor está ensinando, ou você não tem vez. Porque esse é o objetivo da universidade, fomentar a mentira. Eu ia entrar nesse assunto lá no trabalho, aqui eu não vou entrar, não consegui entrar nem lá. A questão da árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A mentira, o diabo ele usa a mentira, ele fomenta a mentira através da ciência. Não que a ciência seja errada, a ciência ela é correta quando ela está na verdade. Mas ele coloca a mentira dentro da ciência, formando uma pseudociência em que todos vão pensar que aquilo, por ser ciência, entre aspas, é a verdade. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora, nós vamos entrar na astrofísica agora, bem rápido, porque tem outras coisas para resolver. O Einstein, na teoria da relatividade, ele coloca que energia é igual a matéria, espaço sobre tempo. A famosa fórmula E é igual a m vezes celeritas. Celeritas é a velocidade da luz, quase 3.000 km por segundo. Ou seja, as celeritas, a velocidade não existe. Velocidade é espaço sobre tempo. Então a fórmula é energia, massa, espaço sobre tempo. Antes do Einstein, energia era um campo da física,
matéria era um campo da física, espaço era outro campo da física e tempo era outro campo da física. O Einstein junta tudo e diz que é relativo. Quando ele faz isso, ele pisa na cabeça de todos os cientistas do século XIX, que diziam que Deus não existia. Então eles provaram cientificamente que Deus não existia. O Einstein chega, pisa na cabeça, mas a ciência e as universidades não divulgam isso. Elas continuam fomentando as mesmas mentiras dos filósofos do século XIX. Vamos relacionar, explicar detalhadamente o que é a teoria da relatividade para a gente poder entender a existência de Deus de forma física e filosófica. Se você tem muita energia mesmo, e esse é o princípio da bomba atômica, você pode fazer a matéria se tornar energia, você pode fazer o tempo se tornar energia, você pode fazer o espaço se tornar energia. Mas você pode também fazer o tempo se tornar matéria, a matéria se tornar espaço, o espaço se tornar... Tudo é relativo. Só que essa relatividade do Einstein, ela está adstrita, restringida ao nosso espaço tridimensional. O nosso universo, ele é tridimensional. Só que um cara chamado Riemann, que foi discípulo do matemático chamado Gauss, ele descobriu e provou de forma inquestionável que existe uma quarta dimensão. Então, quando os cientistas, os físicos falam que nós sabemos tudo que existe no nosso universo tridimensional, eles não sabem nem 10% do que existe no nosso universo tridimensional. Existe um quarto do qual eles não sabem nada. Nessa quarta dimensão, que já está provada que existe, é de forma inquestionável, os próprios físicos cientistas falam, não tem dúvida sobre isso. Nessa quarta dimensão, ela não é tridimensional. Ela está além do tridimensional. Então, vamos colocar que exista uma primeira dimensão. A segunda dimensão, essa primeira dimensão, ela tem que estar dentro da segunda. A segunda tem que estar dentro de uma terceira. E essa terceira tem que estar dentro da quarta. Quem está na quarta dimensão vê a gente. A gente não consegue ver quem está na quarta dimensão. O que existe na quarta dimensão nós não sabemos. Mas quem está na quarta sabe o que existe dentro da terceira. Não só sabe, como participa dela. Então, o tempo, o espaço e a matéria existem dentro da terceira dimensão. Mas a energia, ela não existe só na terceira dimensão, ela existe na quarta. Na quarta não existe tempo, mas existe energia. Então quem está na quarta dimensão não tem matéria, não está restrito ao tempo. Então quem está na quarta dimensão consegue saber o passado, o presente e o futuro. E quem está na quarta dimensão não tem problema de espaço. Então consegue atravessar o universo em um milésimo de segundo ou sem tempo. Bom, agora eu vou explicar a noção do universo. O universo, da forma como está escrito na Bíblia, Isaías disse que Deus estende o universo como se estivesse abrindo uma cortina. Está escrito em Isaías, foi escrito há 2.700 anos atrás. E depois do Einstein, quando foi descoberto o Big Bang, perceberam que o universo estava em expansão. Foi a única coisa que o Einstein errou. Que o Einstein, ele achava um absurdo imenso o universo estar em expansão. Porque é um negócio absurdo.
Mas o universo está em expansão. Ele criou uma constante cosmológica para tentar estabilizar o universo para que ele não estivesse em expansão. Os cálculos matemáticos dele diziam que o universo estava em expansão, mas ele achou tão absurdo que ele inventou uma constante cosmológica pensando que os cálculos deles estavam errados. Acontece que um cara chamado Edwin Hubble, ele tinha um telescópio dele que não era o telescópio Hubble agora que está no espaço, ele tinha um telescópio maior do mundo e ele conseguiu perceber de forma empírica que o universo estava em expansão. Na verdade, abrindo um parênteses aqui, não foi o Hubble. Hubble foi um pilantra. Quem descobriu isso foi uma mulher que trabalhava na NASA, uma cientista, eu esqueci o nome dela agora, queria anotar para falar, mas não tive tempo. E essa mulher descobriu que a luminosidade das estrelas cefeidas, ela brilhava de uma certa forma que a partir dela a gente começou a ter uma noção de espaço, de distância dentro do universo. Só que como ela era mulher, isso década de 30, 1930, ela foi proibida de ir no telescópio para fazer essa prova. Então ela provou na matemática, pelas fotos que ela via, coisa que os homens olhando no telescópio não conseguiram fazer. Só que o Hubble roubou essa ideia dela, provou, chamou o Einstein. O Einstein olhou lá, os dois juntos, e viram que realmente o universo está em expansão. Isso não existe dúvida sobre isso, gente. Não existe dúvida de que o universo está em expansão. A forma como o universo se expande, é importante você entender que o universo está em expansão de forma inquestionável, porque disso depende, essa é uma premissa para a existência de Deus. Como que o universo se expande? O Hawkins, que é um vegetal, o cara não fala, o cara não escreve, o cara não anda, o cara não faz nada, e todo mundo diz que ele descobriu um montão de coisa, porque não fala. Não fala. Ah, mas ele falava embuste. Era só um embuste. Porque as mentiras que o Hawkins colocou, ninguém pode questionar. Quem vai fazer uma entrevista com ele questionando isso? Ninguém. O cara é um vegetal. Então falou um montão de mentira, todo mundo acredita, e ele disse que o universo se formou do caos. Só que é cientificamente comprovado que o universo é extremamente organizado, o universo é perfeito. O universo ele é perfeito. O Einstein disse que a coisa mais difícil de entender é como que nós conseguimos entender o universo. Agora, se nós conseguimos entender o universo, é porque o universo ele é inteligível, ele é compreensível, ele é perfeito, ele é organizado. Se o universo não fosse organizado, se ele fosse formado do caos, como o Hawkins falou, a gente não conseguiria compreender ele, não tem jeito. Então, o universo é organizado. Por ele ser organizado, nós entendemos ele. Não entende também muita coisa não, tá? Os físicos aí não entendem nada do universo. Eles não sabem o que é gravidade, eles não sabem o que é luz, eles não sabem o que é matéria, eles não sabem o que é tempo, não sabem o que é espaço. Não tem noção nenhuma. Eles começaram a descobrir que não tem noção. Mas tudo bem. O Hawkins, ele propõe essa teoria do caos porque, sabendo que o universo está em expansão, essa expansão tem que vir de algum lugar, que foi a chamada energia escura ou matéria escura, que entra dentro do universo formando espaço e vai expandindo o universo exatamente da mesma forma como Deus, como está escrito na Bíblia. Só que o Hawkins, ele diz que isso vem do buraco negro. O buraco negro faz isso. O que é um negócio impossível, gente, porque se fossem os buracos negros,
que estivesse formando essa expansão faria que o universo fosse irregular. Ou seja, aonde tem um buraco negro, ali ia se expandir. Aqui tem um buraco negro, aqui ia se expandir. Então, aonde tivesse, ia se expandindo, o universo ia se expandir de uma forma irregular, desordenada. O universo ele se expande do centro, do Big Bang. Ele se expande do Big Bang, que ainda está acontecendo, porque como você sabe, o tempo não existe, o passado não existe. E essa energia que vem de uma quarta ou quinta ou sexta dimensão, ela entra aonde é o início do universo e vai expandir o universo todo de forma igual. Então quando você diz que o universo se expande, o Hawking diz que o universo se expande através dos buracos negros que estão espalhados no universo, ele ia se expandir aqui de um lado e aqui o outro buraco negro está se expandindo e ia se chocar. E o universo ele se expande de uma forma organizada, linda, perfeita. Não existe, e aí é um problema que eu tenho com a USP, com os físicos da USP, não existe como ver o buraco negro, não existe como saber o que tem no buraco negro. Você não vê o buraco negro, a única coisa que a gente sabe sobre os buracos negros é que é um espaço vazio, a gente olha para lá e não vê nada. Então se você não vê, você não pode tocar, você não pode chegar perto, você não sabe nada sobre o buraco negro, nada. Então hoje os físicos falam singularidade. Singularidade na física, fenomenologia, na filosofia é o mesmo embuste. O cara quer passar uma mentira para os alunos e ele não sabe explicar a mentira e fala que a mentira está provada cientificamente, ele usa a palavra singularidade ou fenomenologia. É um embuste, é uma mentira. São mentiras, né? Em outras áreas também tem outras. Mentiras. Pois bem, o universo se expande de forma organizada desde o seu início e vai através da energia escura que não está dentro do nosso universo tridimensional. Se ela não está dentro do nosso universo tridimensional, se os físicos falam que 95% do nosso universo é formado pela matéria escura, eles não conseguem nem saber onde é que está essa matéria escura, significa que essa matéria escura não está no nosso universo tridimensional, ela está na quarta dimensão. E ela entra no nosso universo. Por onde? Ela entra pelo motor inicial, que é Deus. É um motor, é uma energia. Está lá no início e ela vai se formando. Esse é o princípio do Big Bang. Big Bang, como o universo está em expansão, um padre, não foi um físico, um cientista ateu, foi um padre que percebeu que se o universo está em expansão, em um determinado tempo, se a gente voltar no tempo, ele estava restrito a uma partícula única de energia. Importante ter essa noção para a gente entender sobre tempo, porque o tempo é a premissa para a gente entender a onisciência de Deus. Nesse Big Bang, a gente voltou no tempo, o universo se expandiu. O universo, segundo os físicos, ele tem 90 bilhões de anos, tem 14 bilhões de anos. 14 bilhões de anos é uma noção de tempo, mas de distância entre uma ponta do universo e outra, ele tem 90 bilhões de anos-luz. Ou seja, para você atravessar o universo de uma ponta a outra, seriam necessários 90 bilhões de anos-luz. Teve um professor aí que eu vi num vídeo, mentiroso também, aí ele disse que se a gente estivesse num planeta há 65 milhões de anos, olhando num telescópio para o planeta Terra, a gente estaria vendo hoje o asteroide que destruiu os dinossauros. Então você entenda que qualquer lugar do universo, você consegue ver o que aconteceu no passado.
depende da distância que você tiver. Não vou entrar nessa questão agora, eu já vou entrar agora na quarta, quinta e sexta metafísica, que são minhas, hein? São minhas. Não descobri porque eu não sou inteligente, sou burro pra caramba, mas Deus me revelou fazer o que? Ele revelou pra mim, né? Quarta metafísica. Os físicos não têm noção do que é tempo e espaço. Existe uma noção filosófica e teológica do que é a eternidade, do que é o infinito. Só que não existe uma noção física. Os físicos acham que a eternidade é um espaço muito grande, é um tempo muito grande. É mentira. Os físicos acham que o infinito é um espaço muito grande, que é mentira. É impossível isso acontecer, é impossível. Se o espaço está se expandindo, significa que o espaço está dentro do universo e o universo é limitado. O universo não é infinito, o universo é limitado, porque se ele fosse infinito, ele não estaria se expandindo. Se ele está se expandindo, ele tem um limite, e esse limite, o limite aqui na ponta dos meus dedos, ele vai indo. Então o limite do universo é a ponta dos meus dedos, aqui ó, e ele vai se expandindo. Se o universo está se expandindo, ele está se expandindo para dentro de algum lugar, de algum ambiente. Vamos frisar aqui, só existe espaço da forma como nós entendemos, dentro do universo. Fora do universo não existe espaço, mas existe alguma coisa, existe algum ambiente, existe algum lugar. É importante a gente pontuar que a física, a ciência, ela só pode estudar o que está dentro do universo. Porque ela só vê o que está dentro do universo, ela não sabe o que está fora. A filosofia deveria questionar o que tem fora do universo, o que está para além do universo. Ela não faz. Por quê? Porque o Kant, um pilantra chamado Kant, que foi o responsável pela Revolução Francesa, toda a filosofia do Kant está errada, toda ela está errada. Mas o cara é idolatrado. O cara é idolatrado. E quando eu chamo os caras pro debate sobre Kant, para falar que ele está errado, todo mundo corre. Todo mundo corre. Não só o Kant, vários outros. O Kant, através do número dele lá, aquele embuste dele, ele diz que nós só podemos estudar o que está dentro do espaço-tempo. Então, quando a filosofia, que estava ligada à teologia, estava ligada ao estudo de Deus antes do Kant, a partir do Kant, ela se torna uma ciência ateia, totalmente ateia. Ela retira o mundo espiritual, o mundo transcendental da ciência. Só que, como eu expliquei, o Gauss e o Riemann, descobrindo que existe uma quarta dimensão e provando que existe uma quarta dimensão, o mundo transcendental, ou quem quiser entender como o mundo das ideias do Platão, eles retornam para a ciência, ou pelo menos deveriam ter retornado. Por quê? A ciência, ela tem que estudar aquilo que está para além do espaço-tempo. Já está provado que existe algo que está para além do espaço-tempo, fora do universo tridimensional. Mas nós não estudamos isso. A física não faz, porque ela só pode estudar aquilo que é empírico dentro do universo, mas a filosofia deveria questionar o que existe para fora do universo. Não faz. Então não faz, não sabe. Partindo da premissa que o espaço está em expansão, existe algo para fora do universo. É um lugar, é um ambiente. Não é espaço, mas é um lugar. É um ambiente, é alguma coisa.
existe. Senão o universo não estaria em expansão. Essa é uma premissa, essa é uma questão inquestionável. Bom, agora a gente vai falar de universo observável. Imagine que o planeta Terra fosse um grão de areia. Existe uma coisa chamada universo observável, que é como se esse grão de areia estivesse dentro de uma bola de golfe, pequenininha. Esse é o universo observável, se não me engano tem 7, 8 bilhões de anos-luz de distância. Mas para fora do universo observável, existe o universo também, que é um universo. Só que a luz que existe para fora do universo observável, ela não chega dentro do universo observável. Por quê? Porque a luz ela é o que tem a maior velocidade no universo, mas o espaço ele se estende de uma forma tão rápida, dependendo da distância. Quando é menor a distância, é pouco espaço que aumenta. Quando é maior a distância, aumenta o espaço mais rápido. Então, a luz que está fora do universo observável não entra dentro do universo observável. É só uma questão que a gente tem que reparar de forma filosófica, que Deus, ele é tão incrível que sem burlar as leis da física, ele consegue criar uma velocidade, entre aspas, mais rápida do que a velocidade da luz, que é a velocidade maior que existe no universo. É impossível ter uma velocidade maior do que ela. Tamanha limitação do ser humano, e Deus consegue fazer isso de forma magistral. Então esse universo observável é só isso que nós vemos. Nós sabemos o que existe fora do universo observável porque provavelmente é o mesmo que existe dentro do universo observável. Mas nós não temos condição nenhuma de saber. Inclusive, muito menos, de ver o limite do universo. Porque existe um limite, nós já sabemos que existe um limite. Qual que é a questão agora? O planeta Terra é um grão de areia, o universo observável uma bola de golfe, esse grão de areia está dentro da bola de golfe. Imagine que o universo que está para fora do universo observável seja uma bola de futebol. Então existe um universo, uma bola de futebol, dentro do universo existe uma bola de golfe, que é o universo observável, e no centro dessa bola de golfe existe o planeta Terra, que é um grão de areia. Para mim, é uma noção que eu estou colocando agora só para ficar fácil o entendimento. Deus é como se fosse uma bola de basquete que está em volta da bola de futebol. Então bola de basquete é Deus, bola de futebol é o universo, bola de golfe universo observável, grão de areia planeta Terra. Por que que eu tive essa noção? Porque a Bíblia diz que eu estou usando aqui a Bíblia e teologia só para você, quem for físico ateu conseguir entender o raciocínio, senão não consegue. A Bíblia diz que Deus mede o universo a palmos. Está escrito, se não me engano, foi Isaías que escreveu também. Uma pessoa só mede algo a palmos se esse algo for menor do que ela. Eu tenho 1,86 de altura. Se eu for medir uma bicicleta, se eu for medir uma mesa, eu vou medir a palmos, é menor do que eu. Se eu for medir um carro, ou algo que for maior que eu, vou medir a passos. Então eu acredito que Deus seja maior que o universo, ele engloba todo o universo, e ele não é muito maior que o universo. Então é essa noção que eu tive. Agora vamos para a área física. Eu esqueci agora como que eu cheguei nesse raciocínio. Mas vamos para o raciocínio. Existe uma quarta dimensão. Olhando pela premissa de que existe um motor inicial,
todo o universo é formado de energia. Todo o universo é formado de energia. Essa energia, que inclusive a maior parte dela é energia escura, ela vai se formando, expandindo o espaço. Fora do universo, fora da bola de futebol, o universo está se expandindo, tem que existir alguma coisa que não pode ser tempo, não pode ser matéria, não pode ser espaço. Tem que ser energia. Não existe outra possibilidade. Ou seja, essa energia que é formada pela bola de basquete, ela está em todo o universo, mas ela também está para fora do universo. Ela entra através de uma quarta dimensão, ou uma quinta, ou seja lá o que for, ela entra no universo formando espaço, tempo e matéria. É assim que a lei da relatividade do Einstein diz que acontece, sem questionamento. Então, se o que existe para fora do universo é energia, essa energia está em todo o universo, ela é onipotente. É a maior energia que existe. Ela é onipotente. Ela também é onipresente, porque ela está em todo o universo, essa energia. E ela também é onisciente, porque ela está para fora do universo. Imagine que o universo seja essa bola de futebol, essa bola de basquete que está para fora do universo, ela vê o que está acontecendo dentro da bola de futebol. Imaginando que o tempo não existe, só existe o presente, essa energia que está para fora do tempo, ela vê tudo que está acontecendo no tempo. Acrescentando também aquela questão que eu falei que se você tem um olho na ponta extrema do universo, olhando para qualquer lado, você sabe de tudo que aconteceu no universo, no passado, no presente e também no futuro. Não vou entrar nessa questão de futuro, que aí vai complicar muito, eu não tenho tempo para... Mas depois eu posso detalhar melhor. Então, vamos ver aqui a questão. Existe segundo o Descartes, existe um ser que é perfeito. Segundo São Tomás de Aquino, existe um motor inicial que tem que ser abastecido. Segundo a teoria da relatividade, o universo está em expansão. Se o universo está em expansão, ele tem um limite. Se ele tem um limite, existe algo para além, porque ele está em expansão. Se ele tivesse parado, a gente podia até falar assim, de forma irracional, que ele está parado e não existe nada depois. Mas se ele está em expansão, ele está se expandindo para alguma coisa. Essa alguma coisa é energia. Então, de forma muito resumida, professor, Deus existe, segundo Descartes, segundo São Tomás de Aquino. Deus é inteligente, porque o universo é organizado. Deus é um ser. Então, quando eu digo aqui energia, a gente pode pensar que é uma lei da física, a gente pode pensar que é um ser inanimado, mas a energia em si, ela não é organizada. Como o universo ele é organizado, esse ser que é perfeito, segundo Descartes, ele tem que ser inteligente. E outra, segundo Descartes, ele tem que ser bom. Porque se ele não for bom, ele não é perfeito. Inclusive tem que ser bonito também, né? Mas aí a gente não entra nessa questão. Só tá faltando mais duas, só a sexta metafísica, só mais duas. 2 minutinhos eu termino. Agora a gente vai entrar, a gente já provou que Deus existe, ele é perfeito, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Agora eu vou provar que Deus é infinito e eterno. Na física, hein? Na física. Então, professor, se existe algo para além do universo e só existe tempo dentro do universo, o que existe para fora do universo não tem tempo. Então, como eu falei no início, as pessoas acham que eternidade é um espaço de tempo, é um tempo muito grande. Mas isso é impossível. Porque para haver eternidade,
não pode haver tempo. Se tiver tempo, se o tempo existir, não existe eternidade, porque eternidade é algo sem início e sem fim. Se tem tempo, não pode ter eternidade. São duas questões contraditórias. Então qualquer coisa que exista para fora do universo, que é algo que eu já provei que existe, qualquer coisa que existe para além do universo tem que necessariamente ser eterno. Da mesma forma, as pessoas acham que o infinito é um espaço muito grande. A mesma coisa, não pode, é impossível, é contraditório. Se existe o infinito é algo que não tem começo e não tem fim. Se existe espaço, o espaço ele tem que ter um início e ele tem que ter um fim. Essa mesa que eu tô aqui, ó, ela começa aqui e termina aqui. Por quê? Porque existe espaço. Espaço é medição. Se existe como medir, existe espaço. Se não tem como medir, não existe espaço. Então, o infinito só pode existir em um lugar ou um ambiente onde não exista o espaço. Espaço físico, entendeu? Da forma como nós entendemos. Então, qualquer coisa que exista para fora do nosso universo tridimensional, onde o espaço, o tempo e a matéria estão adstritas e restritas, qualquer coisa que exista para além disso tem que necessariamente ser infinito e eterno. A física diz isso, a lógica diz isso. Quando eu fiz na minha cabeça uma noção de que Deus é um pouco maior do que o universo, como se fosse uma bola de basquete, eu logicamente intuí que se o universo tem um limite, como uma bola de futebol, Deus também, como uma bola de basquete, vai ter um limite. Só que ele não pode ter um limite, porque uma vez que para fora do universo não existe como medir o tempo, não existe como medir o espaço, tudo que está para fora do universo é necessariamente infinito e eterno. O meu irmão já está me cobrando aqui, professor. Então, de uma forma muito resumida, eu consigo provar na filosofia, na física, na astrofísica, que Deus existe, é um ser, é inteligente, é belo, é onisciente, onipresente, onipotente, eterno e infinito. O Descartes conseguiu provar, através da terceira metafísica, que Deus era perfeito. Eu estou inserindo aqui uma terceira, uma quarta, uma quinta. A terceira é dele. A quarta, quinta e sexta metafísica do Wallace Gomes dos Reis. Vou pedir para o senhor fazer um trabalho acadêmico aí, se entender que existe procedência e pertinência nessas premissas. Se for fazer um trabalho acadêmico, se o senhor puder colocar o meu nome lá, eu agradeço. Eu não tenho como fazer isso porque eu não tenho tempo para fazer isso, nem sei fazer. E muito obrigado. Fica aí, peço desculpa por estar gravando num bar, tomando uma cerveja, fumando um cigarro, mas eu tenho que conversar com meu irmão agora, outras coisas importantes e tal, e amanhã eu vou viajar. Um abraço, Deus abençoe e ora por mim, pastor, porque eu preciso me converter.